com vocês sobre a relação dos pais com os filhos, especialmente pensando no amadurecimento espiritual. Eu já adianto dizendo que para que seus filhos sejam maduros na fé, maduros espiritualmente, é muito importante que vocês sejam maduros espiritualmente. E nós iremos pensar que talvez o maior investimento que você possa fazer na vida dos seus filhos seja investir para que eles possam amadurecer e florescer espiritualmente. Há muitos investimentos, há muitas necessidades, mas eu creio que esta é a principal: você investir na vida dos seus filhos para que eles possam amadurecer na fé e possam florescer onde Deus os colocar. E especificamente eu gostaria de falar sobre essa relação de pais com filhos, debaixo desse tema da maturidade espiritual, mas eu gostaria de ser um pouco mais específico, e eu vou destacar sobre a importância das posturas bíblicas dos pais com os filhos, especialmente pensando nessas três posturas: a postura da afetividade, a postura da autoridade e a postura da responsabilidade. Então iremos pensar juntos sobre essas três posturas necessárias dos pais com seus filhos. Quem aqui tem filhos? Muito bem. Quem aqui não tem filhos ainda, mas deseja ter filhos? Estamos juntos, estamos juntos. Afetividade, autoridade, responsabilidade. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, e nós leremos no capítulo 6, carta de Paulo aos Efésios. Já no final dessa carta, na conclusão dessa carta, nós leremos no capítulo 6, a partir do versículo 1. Você pode ficar de pé comigo uma vez mais para lermos juntos a palavra do Senhor? Efésios capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Versículo 4, todos juntos? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora versículo 10. Versículo 10, todos juntos, uma vez mais. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E eu continuo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas de quem, irmãos? Do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Resistir quando, irmãos? No dia mau. E depois de teres vencido tudo, todos juntos, permanecer inabaláveis. Senhor Deus, que o Senhor possa encher nossos corações de fé e expectativa. Fé, crendo no Senhor e na palavra do Senhor, e no Espírito do Senhor que fala aos nossos corações, e expectativa de ver o fruto da Tua palavra em nossas vidas, na vida das nossas famílias e também dos nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Você pode se assentar, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta comigo neste texto, em Efésios capítulo 6. Pensemos inicialmente no ensino geral desta carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele diz que Deus, ele criou todas as coisas, que nós somos salvos no Senhor Jesus, o Espírito Santo habita em nós e nós vivemos para o louvor da sua glória. Portanto, quem lê apenas o capítulo 1 desta carta, pensa o seguinte: está tudo feito,
está tudo realizado, está tudo concluído. Deus é Criador, nós somos salvos, o Espírito Santo em nós e vivemos para Deus. Mas no capítulo 2 dessa carta, nós lemos que apesar de sim estarmos nas mãos do nosso Deus, salvos no Senhor Jesus, nós estamos ainda em luta, estamos ainda em guerra. E no capítulo 2 nós lemos que o apóstolo nos ensina que nós, como crentes no Senhor Jesus, lutamos diariamente contra 3 inimigos. O primeiro ele chama de carne, e a carne é essa nossa tendência natural ao pecado. Em outras palavras, ninguém precisa se esforçar para pecar. Ninguém precisa pegar sua agenda e seriamente colocar quarta-feira, 10h15 da manhã, eu vou pecar. Há uma tendência, uma inclinação natural do coração humano, mesmo aquele redimido pelo sangue do Cordeiro, ao pecado. Portanto, a luta é diária contra a carne. Mas nós temos um segundo inimigo, não apenas a carne, mas também o mundo, essa sociedade facilitadora, essa sociedade promotora do pecado. O mundo ele coloca o pecado à nossa porta. Eu falei sobre esse assunto para um grupo de adolescentes algum tempo atrás, e um deles me interrompeu e disse: pastor Ronaldo, não é assim. O mundo coloca o pecado no nosso celular a um toque do nosso dedo. Na verdade é isso, essa sociedade promotora, facilitadora do pecado. Primeiro inimigo, a carne. O segundo inimigo, o mundo. O terceiro inimigo, nós lemos aqui, é o diabo. E curiosamente, nessa carta aos Efésios, Paulo fala mais sobre esse terceiro inimigo, que é o diabo, do que o primeiro e o segundo. E Paulo ele descreve de maneira gráfica que o inimigo das nossas almas luta diariamente contra o povo de Deus, atacando especialmente a nossa fé. Ele ataca a sua fé e ele ataca a fé dos seus filhos. Portanto, nós temos o capítulo 1, estamos nas mãos de Deus. No capítulo 2, ainda estamos em guerra contra carne, mundo e diabo. E aí entramos nos capítulos 3 e 4. E nos capítulos 3 e 4 nós encontramos a solução para essa tensão. Estamos seguros em Deus, mas estamos ainda em guerra. Esta é a tensão. Qual é a solução? A solução proposta pelo apóstolo Paulo é o amadurecimento espiritual. Ele chama de nós desenvolvermos a nossa fé. Ele não fala sobre outros assuntos, ele não dá outras soluções, ele não traz outros argumentos. Nós precisamos amadurecer no Senhor Jesus. E aí entramos no capítulo 5 e logo depois no capítulo 6. E o capítulo 5, bem como o início do capítulo 6, eles nos trazem algo diferente. Repentinamente, Paulo começa a falar sobre relacionamentos pessoais. E há até mesmo alguns exegetas que dizem: Paulo parece que abriu um parênteses, lembrou de alguma coisa e começou a escrever sobre relacionamentos pessoais. Mas nós sabemos que isso é palavra de Deus, inspirada por Deus para o seu povo em todas as gerações. O que Paulo está dizendo nos capítulos 5 e 6 é que a arena, o cenário onde a nossa fé será testada, é o cenário dos relacionamentos humanos. Ou seja, se há alguma coisa fraca em sua vida, isso virá à tona no ambiente dos relacionamentos humanos. E é por isso que ele fala sobre relacionamento de pais com filhos, esposos com esposas, patrões com empregados, irmãos com irmãs no Senhor Jesus. Se há alguma fraqueza espiritual em nosso coração, é nesse ambiente dos relacionamentos humanos que essa fraqueza ela ficará em evidência, ela virá à tona, ela irá aparecer. E aí Paulo então nos traz essa arena e ele chega à conclusão dessa carta. E a conclusão dessa carta encontra-se em um versículo, que é o capítulo 6 e o versículo que nós lemos juntos, versículo 10. Paulo ele conclui essa magnífica carta com apenas um conselho. Isso para mim é impressionante. Ele não faz como fez em outras cartas, trazendo uma série de conselhos. Ele resume tudo em um conselho
E ele diz aqui no capítulo 6, versículo 10, quanto ao mais, ou seja, meus irmãos, depois de todas estas coisas que eu vos falei nesta carta, quanto ao mais, e o conselho é este: sede fortalecidos em quem, meus irmãos? No Senhor e na força do seu poder. É o único conselho, é o conselho final. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos amadurecer espiritualmente, nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor em nossas vidas, e fortalecidos pelo Senhor em nossas vidas, nós iremos passar por qualquer coisa, louvando o nome do Senhor Jesus. Qualquer coisa, no dia bom e no dia mau, nós falaremos: fiel é o nosso Deus. No dia da alegria e das lágrimas, fiel é o nosso Deus. Quando dá certo e quando dá errado, fiel é o nosso Deus. No elogio e na crítica, fiel é o nosso Deus. Quando vai bem, quando tudo vai mal, fiel é o nosso Deus. No meio do sofrimento, quando você fala: Senhor Deus, eu quero ser verdadeiro e sincero, eu não entendo porque isso está acontecendo em minha vida, na vida da minha família, mas eu sei que eu estou em tuas mãos, portanto a minha mente compreende, o meu coração sente, a minha alma percebe que eu estou em tuas mãos. Fiel é o nosso Deus. Amadurecimento espiritual. E quando Paulo fala sobre esse amadurecimento espiritual, ele nos traz aqui um roteiro de como nós nos fortalecermos ou sermos fortalecidos em nosso Deus e na força do seu poder. E ele fala sobre a armadura de Deus. Agora eu quero expor de maneira um pouco mais ampla, não apenas nesse texto, mas se nós observarmos a teologia paulina do fortalecimento espiritual em todas as suas cartas, nós iremos perceber que Paulo, ele traz 7 práticas cristãs que nos fortalecem espiritualmente, pegando aqui a armadura de Deus, mas também conciliando as demais cartas paulinas. A primeira prática cristã que nos fortalece espiritualmente é a palavra do Senhor. É nós lermos, ouvirmos, ensinarmos, aprendermos, memorizarmos, aplicarmos. É a palavra de Deus. A segunda prática, adoração. A terceira, comunhão. A quarta, oração. A quinta prática, santidade. A sexta, boas obras. E a sétima, evangelização. Paulo, em sua teologia de fortalecimento espiritual, ele repete e intensifica este assunto nessas 7 práticas em todas as suas cartas. Portanto, a pergunta inicial, quando nós pensamos sede fortalecidos no Senhor, a pergunta é esta: como podemos ser fortalecidos pelo Senhor? Como podemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder? A resposta é por meio da palavra, da adoração. Diga comigo: palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras, evangelização. Mas a pergunta que eu gostaria de responder nesta manhã não é como, mas sim por quê. Não é como nos fortalecermos. Aqui eu apenas fiz um sobrevoo sobre este como na armadura do Senhor, essas 7 práticas espirituais. Mas eu gostaria de focar essa pergunta no seu e no meu coração. Por que Paulo, com todo o seu conhecimento apostólico, teológico e prático, inspirado por Deus, ele conclui essa carta com esse único conselho, como quem diz: o mais urgente na sua vida, o essencial, é você ser fortalecido pelo Senhor. Por que isso é tão importante? Eu creio que ele responde logo aqui no capítulo 6, acompanhe comigo. Ele elabora essa resposta em 2 ou 3 partes. A primeira parte se encontra no versículo 11: porque nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E no versículo 11 diz: revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as, o que, irmãos? As ciladas do diabo. Você e eu precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. E aqui eu já quero começar a expandir. A sua família, os seus filhos precisam ser fortalecidos pelo Senhor
na palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização, porque o inimigo das nossas almas prepara armadilhas contra nós. A palavra grega aqui, metodeias, para ciladas, significa uma armadilha bem pensada pelo caçador. É aquele caçador que conhece a sua presa, sabe por onde a presa vai passar, coloca uma armadilha ao longo de onde essa presa vai passar. E essa é a ideia do inimigo das nossas almas, observando, investigando e preparando armadilhas para que nelas nós possamos cair. Olhe bem para mim nesse momento e pense comigo. Eu creio que o inimigo das nossas almas, ele nos ataca preferencialmente nas áreas que somos mais fracos. Portanto, a pergunta que se levanta nessa manhã, para você e para o meu coração, é esta: qual é a área fraca na sua vida que precisa urgentemente ser fortalecida, quebrada, quebrantada, transformada pelo Senhor na sua palavra? Qual é a área fraca na sua vida? Estou fazendo uma pergunta a você: qual é a área fraca na sua vida? É nessa área que o inimigo das nossas almas vai te atacar. Vou expandir um pouco mais. Quais são as áreas fracas nas vidas dos seus filhos? Áreas que precisam ser urgentemente fortalecidas para que eles não caiam nas ciladas do diabo. Uma das ciladas do diabo que eu entendo em nossos dias é a dispersão. É nós nos envolvermos com tantas coisas na nossa vida, nós pensamos que tantas coisas são importantes, que nós perdemos de vista o essencial, o principal, o fundamental, o que não pode faltar. E eu creio que é o que não pode faltar, mas muitas vezes cai nessa área da dispersão. É a postura do pai para com seus filhos, uma postura de afetividade, de autoridade e uma postura de responsabilidade. A afetividade é justamente o amor e a demonstração do amor. A afetividade não é apenas amar, a afetividade é demonstrar que você ama. A afetividade não é você amar seu filho ou sua filha. A afetividade é seu filho ou sua filha saber que eles são amados por você. Portanto, como lemos no Salmo 103, 13, como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. A falta de afetividade, meus irmãos, a afetividade paterna, neste caso, nesse estudo desta manhã, leva os filhos a buscarem afetividade em outra parte, com outras pessoas, em outros ambientes. Portanto, é um privilégio amar e demonstrar o seu amor para com seus filhos. E cabe aqui um alerta: não terceirize para sua esposa ou para outra pessoa a afetividade que você precisa ter com seus filhos. A minha esposa já é afetiva, a minha esposa já abraça, a minha esposa já afirma, minha esposa já ama, minha esposa demonstra amor, minha esposa gasta tempo de qualidade, minha esposa faz. Ou quem sabe o avô da criança, a avó da criança, o tio, a tia. Não terceirize a afetividade que você precisa ter. É privilégio seu e responsabilidade sua como pai para com os seus filhos. E há várias formas de nós demonstrarmos afetividade. Uma delas é um tempo de qualidade pessoal e espiritual. Tempo de qualidade pessoal e espiritual. E muitas vezes nós temos vidas bem corridas, não é verdade? E quando alguém fala sobre isso, parece que alguém já começa ali a ficar meio incomodado, né? Pensando: você não tem ideia, pastor, como é a minha vida, é corrida. Mas para termos tempo de qualidade pessoal e espiritual com nossos filhos, é preciso sim, meus irmãos, nós abrirmos mão de alguma coisa. O tempo não sobra, a energia não sobra, a força humana não sobra, tudo é consumido, a vida é agitada, é corrida, muitas cobranças, demandas.
mas a sua relação com a sua família e a sua relação com seus filhos é prioridade, deve ser prioridade do Senhor em sua vida. Eu me lembro que quando Rossana e eu, nós morávamos ainda na África, trabalhando com o povo, o querido povo Concomba, de Gana, noroeste africano. A Rossana é enfermeira, trabalhava exaustivamente como missionária enfermeira. Eu fazia o trabalho mais de evangelização e discipulado, ela também envolvida na evangelização, eu no discipulado, treinamento de líderes, e comecei a fazer a tradução do Novo Testamento para aquela língua Concomba, Limompeu. Era uma língua ainda ágrafa, não tinha escrita própria, então aquele trabalho linguístico, fonético, fonológico, morfológico, depois escrever a gramática, fazer o dicionário, e depois de grafar aquela língua, traduzir o Novo Testamento para aquela língua, um trabalho que durou 9 anos, e pela graça de Deus entregamos aquele Novo Testamento no mês de outubro de 2004. Eu nunca vi uma festa espiritual como aquela, mais de 1000 concombas crentes no Senhor Jesus, embaixo de várias mangueiras, e ali em cima de uma mesa, aqueles Novos Testamentos. Os africanos gostam de fazer as coisas muito elaboradas, de maneira elaborada, e colocaram aqueles panos coloridos africanos cobrindo o Novo Testamento, e eles começaram então a cantar um hino que eles fizeram para aquela ocasião, e o hino dizia: Deus verdadeiramente nos ama, Ele fala a nossa língua, sua palavra chegou. Enquanto eles cantavam, puxando aqueles panos, apareceu o Novo Testamento, e ali nós louvamos a Deus, porque a Bíblia estava em suas mãos. Aquele dia foi memorável, mas para chegar naquele dia foram 9 anos. Até eu converso com missionários vocacionados que estão interessados em tradução bíblica, e eles falam: Nada, eu quero ser um tradutor da palavra. Eu digo: graças a Deus precisamos de tradutores bíblicos. Quase 1000 línguas sem nada da palavra de Deus ainda em nossos dias. E eu pergunto: por que você quer ser um tradutor bíblico? E geralmente a resposta é mais ou menos assim: é que eu vi um vídeo de alguém, um grupo, uma igreja recebendo a Bíblia pela primeira vez, foi uma festa, aquilo mexeu com o meu coração, quero ser um tradutor bíblico. Eu disse: mas o trabalho do dia a dia não é assim, ali foi o final, foi o último dia. Naqueles 9 anos, traduzir a Bíblia é algo que leva bastante tempo, tem que ter bastante atenção, obviamente. E Rossana e eu morávamos numa aldeia naqueles 9 anos, com os nossos 2 filhos, a Vivi e o RJ, que é o Ronaldo Júnior, pequenos. A Vivi nasceu lá, o RJ foi para lá com 2 meses, nasceu no Recife. Mas ali então aqueles meninos, nossos filhinhos, crescendo conosco. E nós morávamos em uma aldeia e nós tínhamos ali um tempo quase todo com as pessoas da aldeia. Já quando o sol nascia, já tínhamos ali a aldeia, uma vida em comunidade, literalmente. Todos ali estavam conosco, eles só iam para suas casas, nós só ficávamos sozinhos quando anoitecia. Ao anoitecer era aquele nosso tempo mais tranquilo, e era o tempo que eu tinha para traduzir a Bíblia. Mas logo eu notei que quando eu parava para traduzir a Bíblia, então eu me concentrava na tradução e não tinha um tempo de qualidade pessoal e espiritual com os filhos, naquele único momento mais tranquilo na família. E ali rapidamente no início eu fiz um ajuste, eu comecei a colocar a tradução da Bíblia para iniciar às 10h30 da noite, quando eles já estavam dormindo, eu ia até 1h30 da manhã, quando amanhecia, obviamente amanhecia e eu acordava bem cedinho, então tive que acostumar a dormir menos durante aqueles 9 anos, e fiz assim também um acordo ali com a Rossana e com os meninos, quando então estávamos sozinhos como família ali à noite, tínhamos um tempo muito bom. Era o tempo de rir, o tempo de conversar, o tempo de orar, o tempo de brincar com eles, o tempo de ver alguma coisa com eles ali juntos na aldeia. E eles dormiam, eu ia traduzir a Bíblia. Muito bem, para mim aquele ajuste foi difícil. Foi difícil, 10h30 da noite já estava cansado. 10h30 da noite, para quem acordou com o sol nascendo, já queria estar na cama dormindo. E não era um trabalho de uma semana, 2, 1 mês, 2, foram 9 anos. Mas eu digo a vocês, foi o melhor investimento que eu fiz na vida dos meus filhos e na minha vida também. Não apenas eles foram abençoados porque tinham o pai ali com eles no momento de qualidade pessoal e espiritual, mas eu fui abençoado porque eu me lembro
daqueles momentos tão especiais na minha vida com os meus filhos, como eu cresci no Senhor, como eu me alegrei no Senhor. Outro dia, eles já estão crescidos, casados, a Vivi com o André, o RJ casado com a Maria, e já estão morando em suas casas. Mas outro dia, conversando com eles sobre os melhores momentos da vida, e foi curioso ouvir que alguns daqueles melhores momentos da vida foram em uma aldeia sem energia elétrica, água encanada, num local bem isolado, mas porque a família estava ali aos pés do Senhor Jesus, com tempo de qualidade. Meus irmãos, a afetividade não é um sentimento. É preciso que seus filhos sejam amados, mas que eles saibam que eles são amados. Não apenas a afetividade, mas também a autoridade. Essa postura de autoridade direciona o caminho dos seus filhos e estabelece limites. A autoridade, muitas vezes, é você dizer que é sim e você dizer que é não. Porém, vai além disso. Preste atenção nesse ponto. Vai além de dizer sim ou dizer não. Que a autoridade não é imposição, a autoridade é ensino. A autoridade é você explicar por que sim é sim e explicar por que não é não. Portanto, a autoridade não é a palavra dura, ríspida, curta, pode, não pode, vai, não vai, fica ou sai. A autoridade é a conversa prolongada, é o diálogo, é a explicação nos valores da palavra de Deus, porque pode e porque não pode, porque fica ou porque sai, porque é preciso fazer dessa forma. Portanto, nós precisamos ter afetividade, mas nós precisamos também ter autoridade. A autoridade não é imposição, a autoridade é ensino, como lemos em Efésios capítulo 6, versículo 4, falando aos pais sobre os filhos: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meu irmão, a falta de autoridade paterna, infelizmente, leva os filhos a viverem submissos a seus próprios desejos, às suas próprias paixões, a seus próprios impulsos, e porque ainda são imaturos, eles vivem escravos dos seus desejos e encerram aquele período de suas vidas frustrados pelas escolhas erradas que fizeram, mas não havia direcionamento, porque não havia autoridade. Outra coisa, irmãos, nessa perspectiva bíblica de autoridade, quando a autoridade não é só falar não pode ou pode, mas é explicar na palavra, é convencer, é conversar, é dialogar, é caminhar. Nessa perspectiva, se não há tempo com os filhos, não há autoridade. Se não há tempo, não há autoridade. A afetividade, mas também a autoridade. Alguns anos atrás eu estava em um encontro de jovens e adolescentes lá no Amazonas, pessoas de várias igrejas, e ali nós estamos falando sobre a palavra de Deus, pontos importantes para a vida de todos nós. E em certo momento eu falei sobre a necessidade dos pais e dos pastores conversarem e explicarem para os jovens e adolescentes porque eles não deveriam fazer certas coisas. Não era apenas dizer não, era explicar por que não é não. Depois que eu terminei a palestra, alguns jovens e adolescentes me procuraram, fizeram assim um grupinho ao meu redor. Eu tive a liberdade de perguntar a eles qual é o assunto em suas vidas sobre o qual vocês têm alguma dúvida importante e a respeito do qual seus pais ou pastores não têm explicado para vocês. E eles conversaram ali entre eles, do jeito que eles fazem, rapidamente, rindo, conversando, um falando com o outro, voltaram com o veredito. Eles falaram: pastor Ronaldo, o assunto que é o assunto mais complicado, que a gente tem mais dúvida e que nossos pais e pastores falam não, mas nunca explicam, é o sexo antes do casamento. Será que não ter sexo antes do casamento é algo realmente bíblico ou é uma tradição cristã que apenas vocês dizem não, mas não está realmente na palavra de Deus? Podemos então ali abrir a palavra de Deus e falar: não, está sim na palavra de Deus, nos guardarmos puros no Senhor Jesus. Mas chamou minha atenção,
Porque muitas vezes nós pais e nós pastores e nós líderes em nossas igrejas podemos falar simplesmente um não para os nossos filhos, ou para os nossos adolescentes, ou para os nossos jovens, esperando que pelo não eles possam, portanto, compreender todas as coisas, e não é assim. Nós precisamos ter a palavra do Senhor em nossas mãos, dizendo: meu filho, minha filha, sente aqui, vamos ler a palavra de Deus, vamos tirar aqui meia hora. Tem aqui 3 versículos que eu quero mostrar para você, porque Deus pensa dessa forma. E por que o papai está dizendo não? É porque Deus pensa dessa forma, e Deus quer o melhor para você. A afetividade, a autoridade, mas também responsabilidade. Responsabilidade é prover para os seus filhos aquilo que os filhos precisam para florescerem onde Deus os colocar. Responsabilidade é você escolher a escola, comprar os livros, fazer a matrícula, não é assim? No início do ano está todo mundo aí corrido com isso. Responsabilidade é você acompanhar as amizades, saber onde seu filho, sua filha está, como está, com quem está, quem influencia. Não somente as amizades presenciais, mas agora também virtuais. E talvez de maneira enfática eu digo: cuidado com as amizades e influências virtuais, porque elas são mais silenciosas. Responsabilidade é você pagar as contas e prover o suficiente para que o seu filho possa florescer segundo o que Deus tem para a sua vida. Responsabilidade é você estabelecer horários para dormir, para acordar, para estudar, para ler a palavra, ler um bom livro, e você também dar o exemplo nisso. Responsabilidade é você incentivar e ler a Bíblia com os seus filhos desde o início. Lá em casa eu me alegro, Rossana fazia isso de maneira muito zelosa. A cada noite nós líamos a Bíblia com os filhos durante o dia, em vários momentos, mas toda noite ela tinha ali a Bíblia, em algumas versões infantis, então ali ilustrada, etc. Ela tinha aquelas Bíblias que ela lia, porções para os nossos filhos a cada noite. Responsabilidade é você levar o seu filho à igreja e introduzi-lo na vida do povo de Deus. Portanto, meu irmão, responsabilidade é você prover para a criança ou para o adolescente o que ele ou ela precisa para que eles possam florescer. E a falta de responsabilidade, a ausência de responsabilidade é negligência. Isso penaliza os nossos filhos, pois eles perdem importantes oportunidades, eles vivem sem consistência na fé, nos estudos, nos relacionamentos, depois do trabalho, porque os pais estão sempre atrasados, são sempre esquecidos ou estão sendo sempre negligentes. Observe comigo em Provérbios 13, versículo 4, diz assim: o preguiçoso, que é aquele que não é responsável, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na colheita procura e nada encontra. Olhe bem para mim e pense comigo: uma forma de preguiça é nós terceirizarmos a outros a responsabilidade que é nossa. Isso é uma forma de preguiça. Há responsabilidades que são nossas, não podemos terceirizar, nem para a esposa, nem para o tio, nem para a tia, nem para os avós e assim por diante. Agora nós chegamos em um ponto importante. Estou falando sobre uma das ciladas do diabo. São os pais dispersos com tudo na vida, mas perante seus filhos não têm uma postura nem de afetividade, ou de autoridade, ou de responsabilidade. Mas um ponto importante é este: é necessário que haja equilíbrio entre essas 3 posturas, porque de pouco vale você ter uma postura e ser negligente nas demais. Afetividade sem autoridade é um caos, porque os filhos não têm limites. Os filhos são escravos dos seus desejos. Mas também a autoridade sem afetividade também é um caos, porque aí os filhos sofrem imposições, sem diálogo, sem explicação. Eles podem obedecer, mas não aprendem.
Eles podem dizer, não faço porque você falou para não fazer, mas não aprendem. Ao mesmo passo que afetividade e autoridade sem responsabilidade é uma tragédia, porque há amor e há limites, mas as coisas práticas na vida dos filhos, essas coisas não são feitas, apenas negligência. Eles são amados, eles são orientados com autoridade paterna e bíblica, mas as coisas práticas são deixadas de lado. E aí a vida dos filhos desanda e cria um padrão de desorganização, às vezes, meus irmãos, para a vida inteira. Para a vida inteira. Porque nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós vemos aqui esse primeiro ponto, que é o ponto que nós elaboramos mais, para não cairmos nas ciladas do diabo. E uma das ciladas do diabo é essa dispersão, essa vida ativa, ativista, muitas vezes complexa para fora, mas sem uma postura de afetividade com os filhos, de autoridade com os filhos, de responsabilidade com os filhos e com a família. Um outro motivo que eu gostaria apenas de destacar para vocês se encontra no versículo 13. E Paulo diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo permanecer, o que, meus irmãos? Inabaláveis. Você pode dizer comigo? Inabaláveis. Inabaláveis na fé, inabaláveis na crença, inabaláveis na vida com o Senhor Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é que você e eu, e também a nossa família, os nossos filhos, precisam estar amadurecidos no Senhor, fortalecidos pelo Senhor, porque existe o dia mau. Existe o dia mau. Existe a tempestade. Existe aquele momento que nós jamais pensamos em passar, ou pensamos ver nossos filhos passar. Existe o dia mau em nossas vidas e existe o dia mau na vida dos nossos filhos. O dia mau na vida dos nossos filhos pode ser uma crise de fé, questionados em relação à fé, zombados porque são cristãos, colocados contra a parede na escola, na faculdade, com um grupo de amigos. Pode ser uma crise na fé. O dia mau na vida dos nossos filhos pode ser o sofrimento, uma enfermidade que cai sobre eles ou sobre quem eles amam, e eles não compreendem porque Deus bom permite que o crente sofra. O dia mau para os nossos filhos pode ser a perda de um ente querido, alguém muito próximo, e aí o coração é tomado por um profundo abatimento, uma depressão que mata a alegria da alma, mesmo quando ainda crianças, ou adolescentes, ou jovens. O dia mau na vida dos nossos filhos pode ser uma escolha errada que eles fazem e tem que pagar um alto preço por isso. E às vezes pagam um alto preço por muito tempo em relação a isso. O dia mau na vida dos nossos filhos pode ser a luta contra o pecado. E pode ser um pensamento que entra na mente dos nossos filhos, que diz assim: o pecado é maior do que você, e o pecado tem mais poder do que você. O certo é que nossos filhos não viverão suas vidas sem experimentarem o dia mau em algum momento. Nós ouvimos sobre isso nesta manhã, essa palavra. Em algum momento. O que Paulo está dizendo, olhe comigo o versículo 13. Esse versículo 13, a exegese, a análise desse versículo é por demais interessante. Ele está dizendo assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, ou seja, tudo que vocês precisam para serem fortalecidos. Eu repito: palavra, adoração, oração, comunhão, santidade, boas obras, evangelização. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, quando? No dia mau, permanecer crentes, inabaláveis. A análise do texto é mais ou menos esta:
Parece que Paulo está dizendo que nós precisamos ser fortalecidos no dia bom para resistirmos quando o dia mau chegar. A ideia aqui não é esperar o dia mau chegar para trabalhar esses assuntos, é nós investirmos em nossas vidas, na nossa família, dos nossos filhos, com a armadura de Deus, para que sejam fortalecidos pelo Senhor no dia bom, para quando o dia mau chegar, eles continuem crentes, porque terão vencido tudo. E esse vencido tudo aqui, a ideia no original é de uma guerra prolongada. Lá no final, permaneceram crentes, inabaláveis. Eu quero deixar essa palavra com você que é pai, com você que é esposo. Não espere o dia mau chegar em sua vida, da sua esposa, dos seus filhos, para investir em suas vidas. Não espere. Invista hoje. É por isso que há consciência cristã, um investimento em nossas vidas e de nossas famílias, para que possamos amadurecer espiritualmente. E se o dia mau chegar, nós estaremos firmes no Senhor Jesus. Nossos filhos, mesmo crianças, estarão firmes no Senhor Jesus, sabendo dessa verdade insuperável. Fiel é o nosso Deus. Fiel é o nosso Deus. Eu gostaria de encerrar trazendo a você apenas um partilhar rápido de um programa que eu assisti anos atrás, programa naquele canal televisivo Discovery Channel. O Discovery Channel tinha um programa intitulado Leões e Búfalos na África do Sul. Eu achei interessante o título, eu pensei, vou ver do que se trata. E era sobre um grupo de cientistas que tentava descobrir por que os leões, antes de atacar a manada dos búfalos, ficavam deitados. Aqueles leões ficavam deitados na relva, na savana, só olhando os búfalos durante, às vezes, horas e horas, antes de partir para o ataque. E a pergunta que fizeram: o que fazem os leões olhando os búfalos antes de atacá-los? Era a pergunta. Eles analisaram os búfalos, fizeram ali um voo panorâmico de helicóptero, tiraram fotos, filmaram, analisaram e não concluíram nada, não chegaram a nenhuma conclusão. E aí mudaram a metodologia. Ao invés de observar os búfalos ou os leões, eles passaram agora a analisar as carcaças dos leões, aliás, dos búfalos que eram mortos pelos leões. Os leões atacavam, matavam, comiam os búfalos, deixavam as carcaças para trás. E eles foram analisando 14 carcaças de búfalos que foram mortos pelos leões. E eles chegaram à seguinte conclusão: todos eles tinham uma coisa em comum, os búfalos que foram mortos. Eles estavam fracos. Ou eram novos demais, ou eram velhos demais, ou estavam doentes demais para correr. E a conclusão a que eles chegaram: o que fazem os leões observando os búfalos antes de atacá-los? Eles estão à procura das fraquezas. Veio à minha mente a palavra do apóstolo Pedro, dizendo que o diabo é como um leão que está ao nosso redor, pronto a nos atacar. Meu irmão, vigie no Senhor Jesus, vigie, e leve essa palavra para a sua casa, no seu coração, em nome do Senhor Jesus, para que você seja fortalecido, sua esposa fortalecida, seus filhos fortalecidos na palavra do Senhor, e que haja essas posturas em sua vida, e na minha vida também. Afetividade, pode falar comigo? Afetividade, autoridade, responsabilidade. Vamos orar? Fique de pé comigo, ore ao Senhor. E eu gostaria de convidar você a orar pela sua vida. E a pergunta que eu faço, que é o motivo da sua oração e da minha oração, é esta: qual é o ponto fraco na sua vida que precisa hoje, de uma mudança, de algo novo, ser fortalecido no Senhor? E a segunda pergunta: qual é o ponto fraco na vida da sua família, e especificamente dos seus filhos e filhas, que precisa ser fortalecido no Senhor? Nós vamos orar por isso nesse momento. Senhor meu Deus, nós estamos perante o Senhor porque somos filhos que precisam do Pai, e precisamos do Senhor hoje e a cada dia de nossas vidas. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse encontro, pela Consciência Cristã Homens. Muito obrigado porque o Senhor nos ama e cuida de nós.
E juntamente com meus irmãos, nesta manhã, eu quero, em nome de Jesus, ó Deus, colocar qualquer área fraca em nossas vidas perante o Senhor, pedindo que o Senhor fortaleça em nome de Jesus. Não permita que os teus filhos possam cair na cilada do diabo. Fortaleça, ó Deus, em nome de Jesus. E aqueles que estão caídos, já caíram na cilada do diabo, ó Deus, perdoa, quebranta, fortalece, coloca de pé e abençoe para que não caiam mais, em nome do Senhor Jesus. Mas pedimos não apenas por nós, pedimos por nossas famílias e especificamente pedimos agora por nossos filhos. Abençoe nossos filhos e nossas filhas, que eles sejam fortalecidos no Senhor. E ó Deus, que fortalecidos no Senhor não caiam nas armadilhas do mal, e fortalecidos pelo Senhor eles possam resistir se e quando o dia mau chegar. E lá na frente, eles e nós, como família, olharemos para o Senhor dizendo: foi por causa do Cordeiro Jesus. Fiel é o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, os abençoe. Amém, Deus.